Esta modalidade de ensino é cada vez mais procurada pelos jovens, devido ao alto índice de contratação dos recém-formados. E esse curso também eu comecei a perceber que ele abrange muitas áreas. Hoje, aqui em Minas Gerais, nós trabalhamos os 34 segmentos industriais. Automóveis, panificação, joalheria, eletroeletrônica, usinagem mecânica, automação e por aí vai. Lucília, qual que é o panorama da educação profissional e tecnológica aqui em Minas Gerais? Do ponto de vista da oferta, é carente tanto quanto os outros estados brasileiros, né? Do ponto de vista de quem oferece, nós temos uma situação peculiar do governo do estado de Minas Gerais que adotou como medida a compra de vagas na rede S, né? Então, a oferta, em vez de investir especificamente na formação de quadros, do seu corpo docente e da sua condição de oferta própria, então fez essa parceria com o Sistema S. Isso é uma opção muito controvertida, porque ela cria, embora atenda emergencialmente uma demanda, ela cria uma situação de dependência e não investe propriamente na própria rede estadual. A rede federal é bastante expressiva em Minas Gerais, inclusive com a criação de 5 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, os chamados IFET, que representam um quadro novo, né, de transformação do ponto de vista institucional e do ponto de vista da identidade desses institutos, dessas instituições, com relação aos compromissos com o desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, o fortalecimento de arranjos produtivos, sociais, culturais e educacionais, e, portanto, traz uma perspectiva muito importante também de compromisso com a formação de professores, né, que a rede tem, esse nicho que é extremamente importante, formação de professores para a educação básica. E você tem um outro quadro, que são das instituições, Sistema S, como eu já disse. Outra coisa muito importante falar... Fazem parte do Sistema S, instituições como o Senai? O Sistema S é o Senai, né, na área da indústria, né, Senai, Senac da área do comércio, o Senar, né, que é da área da rural, também o Senat, que é da área do transporte, tem também o serviço da área de cooperativas, semelhante a isso. E tem todo o sistema que trabalha em conjunto, né, Sebrae, e os braços sociais desses sistemas, que são SESI, SESC, etc. Enfim, você tem uma estrutura montada e os acordos que foram feitos com esse Sistema S, com o governo federal, de oferta de educação profissional totalmente gratuita, porque, embora sejam mantidos pela folha de pagamentos, né, de uma parte da folha de pagamentos de trabalhadores, o Sistema S estava cobrando e cobra de muitos serviços que são prestados para a população. Aqui em Minas, então, o governo decidiu expandir a oferta por meio de investimentos nesse Sistema S. De compra de vagas, né? Esse Sistema S oferece os serviços e o governo faz o repasse do recurso, esse sistema. Agora, em outros estados não. Em outros estados, bom, eu acho que compromete o desenvolvimento da educação profissional pública, né? E que não cria, vamos dizer assim, não fortalece as estruturas propriamente públicas dessa oferta. E é sempre uma situação complicada do ponto de vista de uma parceria que momentaneamente resolve um problema, né, que estava surgindo, mas que não estabelece, vamos dizer assim, uma política pública, né, porque a educação profissional tecnológica deve ser entendida como política pública, como as outras, né, ofertas educacionais. E dentro de um princípio de indissociabilidade de direitos, porque se você tem direito ao trabalho digno, você tem que ter direito ao exercício adequado desse trabalho digno. Lucília, para a gente terminar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os maiores desafios para a educação tecnológica avançar em nosso país? Nós temos um grande desafio, que é mudar o conceito da educação profissional tecnológica. Entendê-lo hoje como uma parte constitutiva, né, da formação integral do cidadão. Assim como você tem a formação para a cidadania, formação ética, para valores, enfim, de conduta, de participação, você também tem a educação para o trabalho, para o exercício do trabalho, um trabalho decente, digno,
né, que é o direito de todo mundo. Esse tem um primeiro desafio, que é pensar numa educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis, seja formação inicial continuada, seja os cursos técnicos, os cursos tecnológicos são desenvolvidos em nível superior, a pós-graduação no âmbito da educação profissional e tecnológica também são ofertas, como os mestrados profissionais, né, como é o caso do meu mestrado, do mestrado em que eu coordeno. Tudo isso constitui um novo quadro, né, de mudança conceitual, né, dessa área. E um grande problema é a questão do financiamento, que não existe uma política adequada, de uma maior articulação com o sistema de educação, no conjunto com a educação básica, e não pensar a educação profissional e tecnológica isolada, né, fora desse quadro, mas dentro de uma perspectiva de formação integral e de articulação. Esse é um desafio importante, e um desafio muito importante é mudar o conceito, que hoje a educação profissional e tecnológica tem que ser pensada, tem que ser organizada em rede, né, como todas hoje a ciência, a tecnologia, os processos de inovação já estão perfilando esse percurso. Então, esse é um desafio. Professora Lucília Machado, agradeço a gentileza da sua entrevista e da participação aqui no programa Extra Classe. Eu que agradeço, me colocando também à disposição para outras conversas tão agradáveis como esta. Né, e desejando muito sucesso também ao programa e ao Simpro nas suas lutas. – 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Neste dia, no ano de 1695, morria Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi tornou-se símbolo da luta contra a escravidão e pela liberdade no Brasil. As pesquisas divulgadas recentemente nos meios de comunicação confirmam que a desigualdade racial e social combatida por Zumbi ainda persiste. A diretoria do Simpro Minas entende que para assegurar hoje a dignidade humana do negro são necessárias políticas públicas de Estado efetivas e específicas no campo do trabalho, moradia, saúde, educação, lazer e cultura, bem como agilizar o processo de titulação de comunidades remanescentes de quilombos de todo o país. Você confere agora os principais acontecimentos da semana no Simpro em Movimento. O Simpro Minas divulgou na última terça-feira pesquisa inédita sobre violência nas escolas particulares do estado. Elaborada pelo sindicato em parceria com a PUC Minas, a pesquisa revela que 20% dos docentes entrevistados presenciaram o tráfico de drogas na escola e 62% dos professores pesquisados disseram ter presenciado a agressão verbal. O estudo aponta ainda que 39% dos professores viram situações de intimidação e 35% de ameaça. Pensar a violência hoje é pensá-la nas mais variadas formas como ela se manifesta. Então é muito difícil a gente colocar, não é, essas várias modalidades, nós diríamos assim, de violência, num conceito só. Nós trabalhamos com a polissemia do conceito, considerando, não é, que a violência hoje é um fenômeno extremamente múltiplo. Caracterizada a nossa pesquisa é que a violência na escola privada existe, foi caracterizada, foi evidenciada e é preciso ser retratada nessa dimensão. Não é possível mais que as escolas escondam a violência, seja ela de qualquer forma que seja, desde o assédio moral até a violência física direta. A maioria diz que, apesar de identificar essa violência, né, na escola, eles acreditam que ela tem solução. Então, se a gente vira os números ao avesso, na medida em que eles apontam situações de violência, eles também sugerem, indicam como o enfrentamento da situação é possível. O relatório da pesquisa, com mais dados sobre a violência na rede privada, está disponível na página do sindicato www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.